Eles jogaram sem o centroavante, por isso o Miranda e o Thiago não tinham a quem marcar e sobrava um homem no meio. E esse homem era De Bruyne, que arrancou, que serviu e que tomou conta do meio-campo a Bélgica. Então, no primeiro tempo, eu não vi um Brasil melhor que a Bélgica. Cuca, nós armamos esse campinho com as suas instruções. Naquele começo de jogo. Você não achou que eu achei que foi o melhor começo de jogo do Brasil. Já a gente mostra o começo do jogo, Tadeu. A gente separou o começo do jogo. Agora, dos dois lados. O campinho foi desenhado pelo Cuca. Com as informações do Cuca. Você vê que não tem um centroavante. Exatamente. Os dois atacantes são homens de lado. E ninguém esperava o Chadli jogando da maneira com que ele jogou, como um terceiro volante pelo lado esquerdo, dobrando a marcação, e o Fellaini, dobrando a marcação em cima do Neymar. Então atormentou a vida do lado esquerdo do Brasil. Foram surpresas que não se esperava e por isso o Brasil não se achou dentro do primeiro tempo como a gente esperava. Mas deu uma resposta no segundo. Deu. No segundo tempo, o que aconteceu? A Bélgica abdicou do jogo. Nós vamos lembrar aqui quantas chances a Bélgica teve de gol no segundo tempo. Mas foi opção da Bélgica ou ela foi forçada a isso pela postura do Brasil? 2-0, as duas coisas funcionam. Você tem o 2 a favor, você vai defender o teu 2. E você tem o 2 contra, você é mesmo aquele sabendo jogo... que 2-0 é um resultado perigoso. O Tadeu Schmitt é a favor de parar no... Mas é perigoso para os dois. Ele fala isso. Você pode tomar o 3. E você pode tomar o 3 e fazer o 1 entrar no jogo como o Brasil fez. E o Brasil fez e com as trocas melhorou com a entrada. Só que demorou um pouquinho, né? Gente, mas aí, deixa eu falar pra vocês. O que demora um pouquinho é o acaso, é um detalhe. É uma bola que passa milímetros, não foi mal jogada. Demorou um pouquinho, só lamento. Só lamento. Sim, mas a análise do Cuca... Isso que eu ia falar. O acaso existe, mas a análise do Cuca sobre o treinador da Bélgica, acho que merece aplauso. Mostra as dificuldades que ele ofereceu ao Brasil. Tá certíssimo. Se der errado, ele tá morto. Agora, quem mudou tudo? E como deu certo, passa desapercebido. Acho que porque o Brasil apostou na manutenção do que vinha sendo feito no sistema. Ele mudou a Bélgica. E mudou o posicionamento das peças. Mas o Brasil mudou taticamente. Mudou, mas a formação inicial. Isso que ele está falando está tudo bem explicado. Exatamente o que aconteceu. Só mudança de primeiro para segundo tempo. No primeiro tempo, levaram muito mais contra-ataque porque Fagner subia e o Hazard ficava nas costas dele. Com o Thiago tinha que marcar ele. O Lukaku, que posicionamento pela direita, entrava por dentro, batendo com o Miranda, e ficava o Fernandinho. Fernandinho tinha que cobrir as costas do Fagner. Quem ficava sozinho no meio campo, porque subia Paulinho, subia o Fagner, De Bruyne. No segundo tempo, nós não vimos... 2 vezes não subiu o Fagner. Ficou para proteger esse lado porque levava contra-ataque. E liberou bem o Marcelo, que jogou o segundo tempo. O Marcelo jogou só o segundo tempo. Então mudou isso. Aí, logicamente, 2-0. Puxaram o freio de mão um pouco, ficaram para trás, passa a defender. Mas Fagner não subiu mais e liberou o Marcelo. O Marcelo, primeiro tempo, foi mal. Segundo tempo, foi mais ações que teve. De todos os nossos jogadores. Então, essa teve... Surpreendeu o Tite no primeiro tempo. Sim. Surpreendeu todos nós. Todos nós. E o segundo tempo deu o Tite resposta de tática. Agora, para vocês, é bonito ver isso acontecer, né? Quando a mudança dá um resultado muito visível. Sim. O que o Fellaini fez com o lado esquerdo da defesa do Brasil foi um negócio impressionante, né? Uma mudança... Sabe, Barreto, Rizek, o cara que mais sofre no futebol é o treinador. Pode saber que hoje o cara... Se você está sofrendo, teu filho, a minha filha, a tua... O Tite está sofrendo 10 vezes mais. É verdade. O jogador está sofrendo muito também. Então, eu acho que nesse momento do Neymar, ele está dentro de um sofrimento dele, que se ele vai falar alguma coisa, vai acabar se emocionando, ainda piora as coisas. Então, ele saiu. Eu queria enaltecer o Tite... Tem que enaltecer. Do seguinte, se é um outro treinador, o Osório, por exemplo... ele ia jogar a culpa no juiz que podia ter dado o pênalti no Gabriel Jesus. Mas tinha que ter dado o pênalti mesmo. Aliás, eu quero aproveitar o gancho do Osório. Podia ter dado o pênalti no cara que põe o dedo... A gente vai debater esses lances. Isso mesmo. Mas eu queria pegar esse gancho para fazer um elogio mais amplo. Sim. O antes, o durante e o depois do time da Bélgica, embora esteja circulando já aí uma entrevista do Courtois, dizendo os brasileiros achavam que ia ganhar a Copa do Mundo. Não teve nada disso. Mas em público, a Bélgica se comportou respeitosamente com relação ao Brasil.
não fez provocação com o Neymar. Isso é bonito de ver. Não bateu no Neymar no jogo, não houve violência, como disse o Pet, como o Neymar. Não. E também comemorou... Mas com classe. Com classe, só assim, com categoria. Só assim pode ganhar o Brasil, que está jogando o melhor futebol. Perdeu hoje, mas está jogando o melhor futebol. Saiu da Copa o melhor time. Melhor time com futebol melhor jogado. Agora, só assim, com respeito, jogando muito, tendo mérito e torcer para não ter o dia inspirado dos craques. E hoje nós tivemos dia inspirado dos 2 craques do nosso time, principalmente Neymar e o segundo Coutinho. Respeitosamente, eu acho que o melhor time, que é a França, segue, mas a gente vai debater isso no próximo bloco. A gente respeita a tua opinião, o Tadeu falou um negócio que a gente estava em sintonia mesmo sem conversar. Ouvimos a razão, o esquema tático, aquilo que pensou o treinador da Bélgica. Agora vamos ao lado do imponderável. Isso. Ao famoso e se. Porque antes do gol... Antes de a Bélgica fazer 1-0, a gente separou aqui os lances, o que seriam os melhores momentos do Brasil até o gol. De a Bélgica fazer o gol. Rizek, posso só terminar o finalzinho? Claro. A CBF tem por obrigação de chamar o Tite, renovar o contrato dele, para não perder mais 2, 3 anos, como já foram perdidos outras épocas. O trabalho dele não pode ser restrito a essa derrota que teve hoje. Aliás, a primeira... valendo 3 pontos, que o outro foi um amistoso. É maravilhoso o trabalho dele, tem que dar continuidade. Para reforçar isso, Marcelo, desculpa, para reforçar isso. Mas vamos voltar a debater isso no próximo bloco? Até porque tem outro elemento aí. A gente tem que ver se o Tite quer continuar. Eu também quero debater isso. Antes, deixa eu só dar uma moral aqui para o imponderável, que ficamos devendo nesse bloco. A gente vai debater tudo isso no próximo bloco. Os melhores momentos, antes de o gol acontecer, o imponderável, Tadeu Schmidt. Vamos ver. Vamos ver. Você deu azar, é por isso. Você precisa fazer 100 pontos para ganhar. No futebol você vai ganhar com 1 ponto, com 2 pontos. Tem uma combinação cruel, Tadeu. Duração longa, pontuação baixa. Isso. Aí... Digo mais. Aí eu vou discordar do Tite. Desculpa eu discordar do Tite. Aliás, eu discordo com muita tranquilidade, porque admiro demais o Tite. Discordabilidade aqui no seleção. Acho que ele fez um trabalho espetacular com a seleção brasileira. Mas eu discordo dele. Entendo que ele tem que falar mesmo, dar o mérito para... Mas teve muito azar a seleção brasileira hoje. Muito azar. Só uma coisa não é imponderável. Como teve muita sorte em outras competições. Em outros títulos que nós tivemos sorte no momento decisivo. É fundamental ter sorte para ganhar no futebol. E só uma coisa não é imponderável. A hora do intervalo. É agora. Nós vamos mostrar reações dos jogadores do Brasil e da Bélgica. É esse o combinado para ir para o intervalo? Seleção Copa volta já.